A alergia ocular e a doença do olho seco são muitas vezes tratadas como entidades separadas, mas quem trabalha com córnea e com doenças externas sabe que não é bem assim, que muitas vezes a gente tem as duas no mesmo momento, no mesmo paciente. Até por isso, o grande desafio é diferenciar, é um dos principais diagnósticos diferenciais, incluindo meibomite, blefarite, que também causa prurido, e também tratar, já que a gente sabe que boa parte dos antialérgicos também causa olho seco. É por isso que entre um debate de alergia e olho seco não tem como ignorar que as duas podem sim coexistir. Nesse vídeo eu vou trazer para você tanto parte da fisiopatologia, os novos medicamentos, quais estão aí na onda de prescrição, o que a gente ainda tem de novidade para sair e, claro, uma análise de mercado. Mas antes que a gente comece, eu peço para você dar like e se inscrever aqui no canal, que isso faz muita diferença no dia a dia e já ajuda aqui o canal para sempre trazer novos vídeos para vocês. Para começar, a gente está falando de duas doenças inflamatórias, claro que em níveis diferentes. Quando a gente fala de uma alergia ocular, a gente está falando de um paciente que tem já uma sensibilização a algum agente e num novo contato com esse agente, ele apresenta uma degranulação e uma onda, uma sequência de envolvimento inflamatório. Então, primeiro a gente tem a ativação de linfócitos que vão liberar o IgE, o IgE acaba ativando o mastócito aí sim acaba desencadeando a gama de liberação de citocinas e a ativação de eosinófilos. Então, a gente tem um estado inflamatório que começa como uma coisa simples, com uma simples histamina, um aumento de fluxo, uma inflamação leve, mas que pode progredir até a níveis crônicos, com inflamação de nervo, com diminuição de limiar à sensibilização ao prurido e por aí vai. Por sua vez, quando a gente fala de doença do olho seco, a gente tem uma doença multifatorial, que hoje em dia não é só uma ausência de lágrima, a gente tem uma perda de homeostase, a gente tem sim uma geração de inflamação crônica por aumento de osmolaridade, em seguida a apoptose. Isso gera inflamação não só da superfície, mas também de fibras nervosas, até por isso você tem alteração de sensibilidade nesses pacientes. E no fim acaba inflamando até mesmo a glândula lacrimal. Então, apesar da gente tentar muitas vezes separar, é muito fácil você ter as duas condições se encaixando em algum momento. Até porque a gente sabe que em uma alergia crônica a gente tem rompimento epitelial, o que significa que aquela barreira perfeita das tight junctions que era esperado no epitélio corneano e epitélio conjuntival, ela se desfaz, piorando ainda mais o processo inflamatório, ou seja, em um dado momento a repetição do processo inflamatório alérgico é tão grande que o epitélio começa a trabalhar contra a própria alergia e aumentando essa inflamação. E aonde que isso também acontece? Em olho seco. No olho seco, a gente sabe que existe esse processo inflamatório crônico e uma coisa leva a outra. Se você tem perda de células epiteliais por olho seco, você também tem quebra de tight junctions, também tem maior reação inflamatória ao alérgeno que você está exposto. Então não tem como negar que as duas coisas trabalham e caminham junto. Até por isso, a gente tem sempre a preferência de optar por colírios antihistamínicos ou por antihistamínicos sistêmicos que causam menos olho seco, a menor taxa possível. E por isso, também, a gente não pode esquecer de passar um bom lubrificante sem conservante para os pacientes alérgicos. Tá, e o panorama de mercado? O que a gente tem aqui de marketing e gestão para utilizar? Primeiro, também é um mercado em crescimento, a gente tem um aumento de 5,4% ao ano desse mercado nos últimos anos, com uma previsão também bilionária até 2035 e também com os mesmos agentes que causam isso, né? Poluição, piora de qualidade de vida, inclusive sensibilização mais precoce e mais intensa a alguns agentes. Pontos de inovação muito interessantes para a gente prestar atenção nos últimos anos. Primeiro, a gente vê uma tendência que aconteceu muito nos Estados Unidos, que é boa parte desses medicamentos, como a olopatadina, o próprio cetotifeno, ele saiu de ser aquele agente que você precisa de uma prescrição, ou seja, ficar do outro lado do balcão da farmácia, para ficar ao lado dos colírios lubrificantes. Isso a gente já vê, né? Tem até em mercado nos Estados Unidos, já existe o Pataday. Então eles existem lá, eles têm várias possibilidades a livre acesso, de fácil acesso ao paciente. Isso mostra que o acesso está mudando, que é cada vez mais comum, os pacientes muitas vezes passam a pegar o lubrificante e já saem com um agente aí antialérgico. Outra coisa interessante é justamente a oportunidade do médico. Então a gente vê que condutas como a olopatadina, como o cetotifeno, como elas estão de mais fácil acesso, isso não é mais o diferencial do médico. Então aí que tá você saber exatamente qual é a prescrição ideal para o paciente ideal, em qual momento dessa alergia ele tá.
Porque a gente vai ver, inclusive no workshop de alergia, que para cada ponto dessa cascata inflamatória a gente tem um tratamento diferente. Então, aí que está a importância de você utilizar terapias de nicho, conhecer cada vez mais a fundo esse tipo de comorbidade. Agora, entrando em atualizações técnicas, aqui a gente vai falar sobre farmacologia e sobre essas novas drogas, começando do mais básico até o mais avançado. Então, o que a gente tem de mais básico? O que a gente pode falar aqui? Ok, tem um paciente alérgico, ele vai precisar disso. Primeiro, sempre colírio lubrificante sem conservante. Mas agora, segundo, antihistamínicos, né? É impossível a gente não lembrar dos antihistamínicos. Mas tem um detalhe importante. Os antihistamínicos, eles vão agir na histamina, principalmente no receptor H1. E quando a gente tem essa ação, ela age em um dos primeiros momentos da alergia. Então, ela vai agir quando você tem esse reencontro ao agente que foi sensibilizado anteriormente, e você tem a liberação de histamina. Isso é bom em termos de hiperemia, vasodilatação, prurido, é interessante, mas não é o poder total de um agente que seria o ideal para uma alergia, até por isso ele é um dos mais simples. Também outra coisa importante, quando a gente tem aqui essa eliminação do prurido pelos antihistamínicos, em pacientes com alergias muito crônicas, como por exemplo os pacientes com alergia certo-conjuntivite invernal, eles têm um limiar diferenciado para prurido. Então, a gente já tem um envolvimento de toda uma cascata neurológica que torna o tratamento muito mais difícil. Aquela coceira incontrolável. E isso mesmo com a olopatadina que tem ação dupla. Então, imagina só com antihistamínico. Então, nem pensar, né? Boa parte dos pacientes precisam de coisas muito mais potentes do que só um antihistamínico. Mas aqui, como exemplo, a gente tem a cetirizina, que é uma molécula bem famosa do Zyrtec, que é esse antagonista do receptor H1 e que inibe a degranulação dos mastócitos com a liberação de histamina. Mas ainda assim, ele age só nesse ponto específico da alergia. Agora, entrando em estabilizadores de mastócitos, a gente tem uma droga já bem mais interessante, porque ela impede essa degranulação do mastócitos, ou seja, diminui histamina, diminui a triptase, mas ao mesmo tempo você tem redução de leucotrienos, prostaglandinas, que continuam a cascata alérgica até levar a uma ativação de eosinófilo. Então você tem uma ação mais interessante em termos de você controlar essa célula que está disparando todos esses sinais para a perpetuação do progresso aí alérgico. Detalhe, demora bastante. Então você tem aí várias 3, 4 semanas de uso do medicamento para aí sim você começar a ter, de fato, a ação plena nos mastócitos. Então é um medicamento que você precisa informar que o paciente precisa utilizar cronicamente. Não tem como ele ficar sem uso contínuo, tá? São geralmente muito seguros, com pouquíssimos efeitos colaterais, mas tem esse detalhe aí do uso contínuo. Agora, chegando para os nossos, o padrão ouro, né, os agentes de dupla ação, por que eles são chamados assim? Porque eles vão tanto inibir essa degranulação de mastócitos, então, estabiliza os mastócitos, é um dos principais ativos ali, né, de dupla ação, como antagonista de receptor H1. Então, ele tem essas duas ações que a gente falou anteriormente. Isso é muito interessante porque, além de fazer a inibição de prurido, de hiperemia, do que a gente esperaria da histamina, a gente bloqueia parte do processo. E aqui a gente tem vários, né, vários exemplos, é a maior gama aí que a gente tem disponível, inclusive no Brasil, e com início de ação rápida, então em 30 minutos, 1 hora, você já tem um alívio do paciente. Quais são? Olopatadina, que ela tem essa ação muito eficaz. Entre vários estudos que analisam a eficácia, eles sempre tentam bater a olopatadina, porque ela ainda é a melhor, tá? Formulações de alta concentração permitem uma dosagem uma vez ao dia. Uma posologia muito mais cômoda para o paciente, diferente daquelas mais baixas que você tem que aplicar de 12 em 12 horas. Mais uma, a alcaftadina, o Lastacaft. Então aqui a gente tem uma diferenciação por ela ter mais alta afinidade aos receptores H1 e H2 em comparação com a olopatadina. O que teria uma potência superior na cascata inflamatória, então é interessante por esse motivo, mas na prática não se vê tanta diferença entre os dois. Inclusive tem estudos que mostram uma ligeira preferência pela alcaftadina em alguns casos, mas tem financiamento, enfim, eles têm vários vieses, então no mínimo a gente consegue equivalência aí nos dois. Outra coisa interessante é a bepotastina, que é 1,5%. Ela tem uma posologia de 2 vezes ao dia, também fazem essas duas ações, né, os agentes duplos, e o que é interessante é que ela
tem alguns estudos que citam uma discreta também superioridade em relação à olopatadina, embora também na prática, quando a gente amplia essa aplicação aí, né, populacional, a gente já vê que ela é bem semelhante. Também temos a epinastina, 0,05%, que também os estudos mostram uma eficácia semelhante ou superior à olopatadina, 0,1%. Então veja que todos eles tentam bater a olopatadina e acabam ficando assim, em alguns estudos tem um pouco de superioridade, outros, pelo menos equivalente, eles são, tá? E claro, a gente não pode esquecer das formulações sem conservantes sempre que possível. Eles inclusive citam aí que a grande inovação quando a gente fala de medicamentos para alergia e conservante está em retirar esse conservante de todas as moléculas, todas essas fórmulas. E a que está mais avançada é o cetotifeno, que é uma opção, nos Estados Unidos é Alaway, o nome, de cetotifeno que não tem conservantes. Então, realmente livre, já que boa parte dos colírios tem, inclusive, o BAC como conservante. Não tem como a gente deixar de falar dos inibidores de RASP do Reproxalap, que está em fase final de aprovação pela FDA. A gente já falou aqui, inclusive, no vídeo de olho seco. E o Reproxalap, então, ele é inibidor das espécies reativas de aldeído, que faz parte dessa cascata inflamatória. Então, ele já tem resultados interessantes para pacientes alérgicos, e eles querem, porque afinal de contas age nessa cascata inflamatória, e eles querem estender isso para uma aprovação em olho seco, que deve sair aqui no final do mês de março, tá? O que a gente tem de inovação? Assim como a gente falou também no vídeo de olho seco, a inovação aqui também é da mesma forma, é em drug delivery, é em você tentar entregar de outra forma esses agentes. E tem dois principais, intracanalicular e através de lentes de contato. A fórmula de lente de contato já tem estudos da Johnson & Johnson utilizando a lente de contato em liberação de cetotifeno. Então, seria muito interessante para você ter o controle alérgico em pacientes que têm grau, já que você consegue fazer uma correção interessante, da mesma forma que uma lente de contato comum, tanto proteger de irritação nos pacientes alérgicos, porque a gente sabe que eles têm baixa tolerância à lente de contato, como também tratar de fato a alergia. Então, existe esse estudo da Johnson & Johnson com 240 pacientes, em que eles focaram em analisar o tratamento de cetotifeno e teve bons resultados, uma boa eficácia, ok? Também está em estudo lentes de contato associadas à epinastina e à olopatadina. Então isso deve estar aí nos próximos lançamentos na indústria. Quando a gente fala de alergia, eles estão focados em retirar conservante, melhorar a entrega, principalmente combinando com lentes e também intracanalicular, que é uma opção aqui. Além desses que estão mais avançados, o que a gente tem de análise que vale a pena ser falada quando a gente fala de futuro em alergia? Sistemas de liberação sustentada, colírios com maior retenção ocular, então da mesma forma que foi feito com a ciclosporina, tentar reter mais esse ativo biologicamente aí em superfície ocular. Lentes de contato com essa liberação gradual de fármaco e nanopartículas que aumentam a penetração sem toxicidade, também como foi o caso aí das novas ciclosporinas aí nos últimos anos. E para onde esse mercado está indo? O que a gente pode esperar? Primeiro, bloqueio upstream de via mastocitária. Então, fazer um bloqueio melhor. A gente fala que a olopatadina tem uma certa ação nos eosinófilos, mas ela é discreta, é uma ação leve, que nem se compara com o que precisamos aí para uma vernal, por exemplo. A gente precisa de uma integração com a imunologia sistêmica, com o dupilumab, por exemplo, posicionar o tratamento de alergia no meio de tudo isso. A gente tem terapias que modulam vias mais específicas e profundas, por exemplo, JAK, citocinas específicas, calcineurina otimizada. Então, por isso que a gente precisa não considerar a alergia algo simples e sim focar cada vez mais nesses agentes em específico, entrega farmacológica eficiente e tratamento guiado por fenótipo inflamatório. Assim como eu falei no início do vídeo, existe alergia com inflamação simples, aguda, estágio inicial, que só tem prurido, que é ocasional, de forma que a gente vai aprofundando a níveis que você tem até alteração de fibras nervosas. Então você precisa identificar em qual ponto está o seu paciente para aí sim escolher a sua terapia ideal. Aqui a gente vê que a alergia ocular é uma doença bem mais complexa do que o oftalmologista geralmente vê e que a próxima era da alergia não é só uma terapia anti-inflamatória, um sintomático ali para diminuir prurido, diminuir inflamação.
e sim uma modulação inflamatória direcionada, inclusive para o local exato de problema do seu paciente, qual a citocina, qual o momento dessa cascata eu vou agir. Aproveito para convidar vocês para o workshop de alergia ocular, em que a gente vai entrar a fundo em todos esses tratamentos, inclusive com a participação de uma alergologista para falar o que ela acha sobre isso, o que ela tem de detalhe a mais para passar para a gente. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, principalmente estudando o assunto, é que os artigos mais interessantes, mais robustos, de comparação, estão em boa parte nas revistas de asma, de rinite, de imunologia, e não nas revistas de oftalmologia. Eles têm uma gama muito grande de artigos sobre alergia ocular, inclusive. Então é muito interessante ter a participação de uma alergologista nesse evento. Já não esquece de deixar seu like e eu espero vocês no próximo vídeo.